Vasco se classifica para os playoffs da Copa Sul-Americana e é humilhado. Não é que o Vasco perdeu. Não é que o Vasco foi humilhado. Aliás, não é que o Vasco foi eliminado. O Vasco foi humilhado pelo Independente Del Valle, que é uma equipe forte, que já foi pedra no sapato de outras equipes dentro do futebol brasileiro, que é uma equipe muito mais organizada do que o Vasco, tem uma linha de trabalho de revelar jogadores, tem uma linha de trabalho também de você ser, hoje, o líder do campeonato equatoriano. É uma equipe realmente que dentro do cenário sul-americano, inclusive, só não se classificou na Copa Libertadores por conta de saldo de gols, em um grupo em que ficou empatado ali com o River Plate, ficou empatado com a Universidade do Peru e também com o Barcelona de Guayaquil. Então, logicamente, era uma equipe mais forte do que a do Vasco da Gama. O Vasco ser eliminado para o Independente Del Valle não seria algo absurdo dentro do que a gente vê no cenário do futebol. O problema, e é o problema do Vasco, em tudo que ele entra para jogar, em tudo que ele entra para poder competir, é a forma como as coisas acontecem. E o Vasco não foi eliminado. O Vasco foi humilhado pelo Independente Del Valle. E vale lembrar que a gente deixa claro aqui que não só nessa competição que o Vasco tinha como prioridade, a Copa Sul-Americana era uma prioridade. Era um título que o Vasco da Gama pensava que poderia ser tangível dentro do planejamento da diretoria comandada pelo Pedrinho e hoje também comandada pelo diretor Felipe. O Admar Lopes chegou agora. Não dá para dizer que tem culpa de alguma coisa. Entre outros pares da diretoria, como o CEO Carlos Amodeu. Vamos relembrar o 2025 do Vasco? É um 2025 que você tem uma pontuação de Z4 dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a pontuação do Vasco. 14 pontos em 14 rodadas. Tá? Você tem uma eliminação humilhante dentro da Copa Sul-Americana, depois de uma primeira fase também vergonhosa. Foi uma classificação culposa do Vasco para os playoffs, e aí você é humilhado na Copa Sul-Americana. E olha para a Copa do Brasil, o Vasco se classificou de maneira heróica nos pênaltis, com o Léo Jardim defendendo 3 cobranças. Algo que dentro do futebol é muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer. Então, os resultados da gestão Pedrinho à frente do futebol do Vasco em 2025 são vergonhosos. São tristes, são melancólicos para o torcedor do Vasco. E são resultados que não adianta ficar colocando na conta do que aconteceu antes. Herança maldita é a frase que todo mundo que assumiu o Vasco da Gama utilizou nos últimos 20 anos. Ah, o problema era da gestão passada. Ah, o problema era da gestão passada. Ah, o problema... Pedrinho, entendo que você tem problemas a se resolver da gestão passada. Presidente Pedrinho, entendo também que de alguma forma você conseguiu salvar o Vasco de uma empresa picareta. Eu acho que tudo isso, o torcedor que é minimamente racional, ele consegue entender. Mas não dá mais para ficar colocando desculpa na conta de gestão passada. Você já está há mais de um ano à frente do Vasco da Gama. Um departamento de futebol, ele já deveria ter sido gerido o suficiente para que o Vasco, pelo menos, não passasse por vexames. Não é que o torcedor queira que você resolva em um ano 20. O torcedor não quer isso. O torcedor, que é lúcido o suficiente, ele não quer olhar para o Vasco da Gama e falar assim: opa, Pedrinho chegou, vamos disputar o Campeonato Brasileiro, vamos disputar a Copa Libertadores, vamos ser campeões da Copa do Brasil. O torcedor não olha dessa maneira, não. O torcedor do Vasco, ele consegue, mesmo diante de tanto sofrimento, encarar a realidade. E talvez seja a torcida que mais encara a realidade. A torcida que mais sofre no Brasil é a do Vasco da Gama. Então, um torcedor nesse momento, o que ele gostaria? Um campeonato brasileiro minimamente decente, pelo menos estando longe da zona do rebaixamento. Quem sabe, entre os 10 primeiros colocados. Ok. Uma campanha na Copa Sul-Americana que fosse o menos humilhante, como foi a do Vasco da Gama. E uma Copa do Brasil que você conseguisse passar de fase.
E mesmo sendo aos trancos e barrancos, mas pelo menos você chegasse longe. Um time que pelo menos honrasse a camisa que veste. Mas não. Além de toda a incompetência da diretoria de futebol do Vasco da Gama, que não conseguiu dar reforços para o Fernando Diniz, que não conseguiu contratar zagueiros seguros na janela de início do ano, que não conseguiu, ao mínimo, manter um brio, uma conexão, uma organização que pudesse passar isso para o torcedor do Vasco na arquibancada. O torcedor do Vasco hoje, ele vai para a arquibancada desgostoso. Ele vai sem nenhuma perspectiva de que o Vasco pode vencer, de que o Vasco pode melhorar. E é engraçado, porque depois da passagem do Fábio Carille, que todo mundo se concentrava muito no campo e bola, e muitas vezes tinham razão, e eu em diversos momentos falei, galera, olha esse grupo, olha os jogadores, olha a quantidade de erros que eles cometem. E aí o presidente Pedrinho, ele dá uma declaração no início dessa temporada, dizendo que o Vasco tinha o elenco top 8 do Brasil. Aqui na minha live, eu falei, vou te falar, cara, top 8? Não acho não. Realmente não acho. Não é top 8. É só pegar a tabela do Campeonato Brasileiro que você vai perceber que existem outras equipes, 8, tranquilamente, à frente do Vasco. Mas acho que tá num bolo ali de top 12. Tá num bolo ali de top 12, top 13, digamos assim. E se o trabalho encaixar, pode, quem sabe, fazer um ano um pouco mais tranquilo. E o que a gente vê em campo não é nem top 8, nem próximo disso, longe disso. E hoje o Vasco é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. As eliminações nas Copas, principalmente a Copa Sul-Americana, é uma eliminação que dói. É uma eliminação que vira uma chacota. Mas até se você olhar os pares no cenário do futebol brasileiro, acontece. O Bahia acabou de ser eliminado. O Bahia não conseguiu fazer um gol no América de Cali. Um gol em 180 minutos. Vindo da Libertadores, com investimento até maior do que o do Vasco da Gama. O problema é como as coisas se desenham, cara. O torcedor do Vasco viu o time tomar de 4-0 pro Puerto Cabello. O torcedor do Vasco viu a sua equipe tomar uma virada com 1 a mais diante do Vitória lá no Barradão. O torcedor do Vasco viu, novamente, o seu time tomar de 4 do Independente Del Valle. Uma competição que o Vasco almejava, né? Voltou uma competição sul-americana depois de alguns anos e volta para fazer esse papelão, né? O Vasco que era para ter passado, inclusive, dentro do seu grupo na primeira fase, sem problema nenhum. Mas o Vasco conseguiu dificultar as ações, como sempre o faz, irritando o seu torcedor e passando vergonha atrás de vergonha. Agora é olhar para frente. Não tem a menor dúvida. Mudar o treinador não vai mudar. Não acho que ele pede o boné, né? Antônio, não acho mesmo que ele pede boné. Mas tem que mudar muita coisa e não vai mudar, Felipe. Porque começa pelo seu xará, que não vai sair do Vasco. Mudanças que o Pedrinho precisa fazer urgente no Vasco, ele não vai fazer. Delira, eu já não sei mais qual é o rebaixamento mais doloroso, entendeu? Não sei qual é o mais doído pro torcedor vascaíno. Mas assim, é impressionante como os caras não se importam com o time, né? As contratações são feitas, eu fiz um vídeo sobre isso, são lamentáveis. Você olha para outros times e fala assim, cara, como é que os caras descobrem os nossos não? Porque eles são umas merdas para escolher, sabem porra nenhuma, simples assim. Deixa eu agradecer ao Marlon Brunner, mandou aqui um superchat, não falou nada, mas muito obrigado, Alex Peçanha também. Agora a gente precisa focar todas as atenções no Campeonato Brasileiro. Ali está o nosso problema. Nós temos um problema gravíssimo no Campeonato Brasileiro. E se a gente não abrir o olho, Jorge, agora que tem apenas 14 rodadas, ou seja, 1/3 do campeonato passou, a gente vai cair de novo. Ah, falta muito jogo, vai sempre ter alguém para dizer isso para mim. E eu vou logo contra-argumentar com você o seguinte, já foram 42 pontos disputados. A gente vai esperar mais quantos?
pra gente dizer que, porra, agora que ficou ruim. Não dá. 14 jogos disputados, apenas 14 pontos conquistados. É uma vergonha. É uma vergonha o que eu vi acontecer. Então, assim, torcedor, numa boa, deixa eu mandar um abraço aqui pra Rafaela, que é a esposa do Jorge Yupton. Mas assim, uma vergonha o que o Vasco fez na Sul-Americana. Mas não tinha time, não tem elenco para jogar 3 competições. Então até era melhor sair, né? Ser eliminado da competição. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Da forma como foi, da forma como jogou a Sul-Americana, esse time envergonhou o torcedor vascaíno. Tomar 4 gols de um time venezuelano, do Puerto Cabello, e 4 gols deu vale lá, porra, é impressionante. É você falar assim, cara, na boa, ô, rapaziada, que merda, né? Vocês estão fazendo o quê? E não adianta levar Força Jovem, TOV, qualquer torcida organizada pra cobrar. Que não adianta, cara, eles são ruins, são muito ruins. São muito ruins. E começa pelas contratações. Não temos elenco top 8, esquece isso, esquece. Esquece. Pô, eles ofendem o torcedor, não pode. Tô ofendendo quem, Leandro? Tô ofendendo quem? Tô ofendendo ninguém. Eles ofendem o torcedor. O torcedor tá ofendido com eles. Impressionante, cara, o que eles fazem com o torcedor do Vasco. É impressionante. Entendeu? Então, assim, reclamava-se muito da 777. Diz o que o Vasco tá fazendo, o que o Pedrinho tá fazendo. Entendeu? O que o Vasco tá fazendo? Nada. Nada, absolutamente nada. Agora, ficar trocando técnico, eu acho também que não é a solução, Rafael. Concordo com você. Aí, não é a solução só trocar o técnico. Mas numa boa, o Diniz precisa entregar mais também. O Diniz voltou da parada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo. Mário Monteiro, grande abraço, Mário. Obrigado, irmão. Também acho muito amadora. Quando o assunto é contratação. Porra, aí é brincadeira. Abraço, ele, sobrinho. Boa noite pra você. Agora, numa boa, o time do Vasco, o Diniz tem que ser cobrado, porque ele teve o que todo treinador quer. Uma pré-temporada. 20 dias pra trabalhar o time. E apresenta isso. O Vasco voltou da Copa do Mundo de Clubes, torcedor, o Vasco voltou da Copa do Mundo de Clubes com, pasmem, 2 derrotas e 2 empates. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Não sei. Não sei como é que faz. Olha, vou botar aqui só um comercial da KTO aqui, rapidinho, e já volto em 1 minutinho, hein? 1 minutinho, eu tô de volta aqui no nosso... Assim, é difícil achar uma solução, né? E como é que a gente acha uma solução assim? Ah, vem um fulano é que vai ser o melhor. Cara, não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo isso que você botou, Gustavo. O Jair é muito mais útil que o Cocão. Muito mais útil que o Cocão. E manter o Hugo Moura na zaga, porra, com o Luiz Gustavo no banco é brincadeira, né? É mostrar que não gosta da base do Vasco, né, cara? É impressionante. Vocês querem cobrar o técnico, a gente não tem jogador. Mas eu não tô falando que tem que cobrar o técnico, não. Tem que cobrar o técnico pra ele apresentar a melhor performance, porque o time caiu com ele. O elenco é ruim? É ruim. Mas esse elenco aí pode apresentar algo melhor. As soluções que ele dá, ele não busca a base pra dar solução. Ribeiro, boa noite. O que fazer? O time é fraco, o time sem credibilidade. Analisa aqui o Marlon. Diretoria amadora, técnico teimoso e covarde. Assina embaixo tudo que você falou, mas aí vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Concorda comigo? Que é difícil. Como é que a gente vai buscar essa mudança? Não tem como. Não tem como. Torcida do Vasco vaiou, hostilizou o Pedrinho depois do jogo, né? Com toda a razão. O torcedor do Vasco tá coberto de razão, puto da vida. Não só pelo... O jogo de hoje é um jogo apenas. Você tem que olhar o todo da campanha do Vasco nessa Sul-Americana foi ridículo. Meu filho de 14 anos tá chorando, diz a Anne Caroline. O meu também.
Anne, eu acabei de sair ali para poder pegar o mouse do Lucas. Ele tá aos prantos. Falei, filho, calma. Papai vai conversar com você depois do jogo. Mas o que eu vou falar para ele? Falar que esses caras estão cagando pra gente? Não posso dizer. Mas posso dizer que eles são ruins? Posso. Que o Verratti não pode perder um gol daquele? Não pode. O Ryan não pode perder um gol daquele num jogo decisivo como ele? Não pode. O Léo Jardim não pode não alcançar a bola no gol? Não pode, mas e aí? Então é isso, família. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindo ao canal Evas98. Como sempre, deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. É importante para receber vídeos aí todos os dias sobre notícias do nosso Vascão. E agradecendo as imagens aí do canal do Fanático Vascaíno e o canal aí do Lucas Pedrosa. Bem, vamos falar aqui sobre mais um vexame, né, que virou rotina aí na história do Vasco. Vasco ser eliminado aí em competições internacionais. Então o Vasco que fez uma Sul-Americana fraquíssima para se esquecer. Vale lembrar que o Vasco tomou goleada do Porto Cabello. Vale lembrar também que o Vasco estava ganhando do Melgar e deixou empatar. Então foi uma Sul-Americana muito fraca para a história do Vasco. O Vasco que voltou a disputar torneios internacionais e passou vergonha. Em passar vergonha é o que virou o clube, né? Nos últimos anos, a torcida já não aguenta mais. A gente percebe em São Januário com relatos de que não tá mais aquele clima de festa que a torcida tinha. Vocês podem reparar a torcida que não tem mais aquela aura que São Januário tinha de vencer jogos. A gente vê na transmissão a torcida calada, a gente vê também um embate entre torcidas dentro do estádio. Muitos relatos de que a força jovem tá atrapalhando a torcida, uma coisa que isso aqui é inacreditável. Relatos de pessoas que estão dentro do São Januário. Então é um momento difícil do Vasco em tudo. A gestão Pedrinho está sendo bastante criticada e com razão. Decisões erradas, afastando o torcedor do estádio. Cada jogo que passa tem menos torcida em São Januário. São Januário não ganha mais jogo, um time fraco dentro de campo. Então a pressão em cima do Pedrinho tá grande. É o Felipe perdendo prestígio, podendo sair. É o Pedrinho que já quis renunciar ao cargo de presidente do Vasco. Então, torcedor, aperte o cinto. Aperte o cinto, que esse ano será difícil. O Vasco segue no mercado, atrás de jogadores. A tendência é que busque jogadores livres. Admar Lopes tá trabalhando, mas tá difícil. O Vasco tá com transfer ban, o Vasco não tem dinheiro. E as coisas tendem a piorar esse ano. Torcedor, aperte o cinto, que esse ano será difícil. Um forte abraço, um bom dia a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E saudações Cruz Maltinas.